Olá, sejam bem-vindos ao podcast Você Disse que Vinha? Disse. E quem disse que vinha, quem vai bater um papo hoje com a gente vai ser a doutora Flávia. Doutora Flávia, pediatra, que no Instagram está como @doutora.flaoliveira. E o conteúdo dela é rico de informações que podem transformar a sua vida. Ela é pediatra dedicada não só à saúde da criança, mas à família como um todo, não é mesmo? Mesmo. Com foco na melhora da qualidade de vida. Ela é mãe do Lucas e do Pedro e é casada, ama correr, nadar, nada super bem, super bem, e ama ler. Vamos Muito. falar aqui do livro que ela trouxe aqui. Hoje estamos no podcast promovido pela 3x Action. E esse é um programa de estreia dentro do canal deles do YouTube. Quero agradecer a oportunidade por ter aberto aqui pra gente, para eu falar com uma amiga pessoal que vai trazer muita informação aqui pra gente. E por mediar, né, esse bate-papo um formato novo para mim. Estou aqui estreando, um pouco nervosa, mas estou muito feliz por estar aqui, por causa da 3x. E vamos trazer, além da Flávia, da doutora Flávia, que é Flávia, tá? Não, Flávia, gente, vai. Doutora Flávia, não. Mas sempre trazendo informações com qualidade para o mundo do esporte. Vou deixar agora a doutora Flávia se apresentar. Muitos não conhecem, eu já conheço muito bem. E ela é dona de um sorriso maravilhoso, um abraço incrível, inesquecível da minha maratona de Buenos Aires de 2019. E foi ali que ela me conquistou. Eu tenho certeza que hoje ela vai conquistar vocês também. Bom, primeiro, parabéns. Acho que eu já acompanho a sua trajetória há um tempo e é muito bacana ver você aqui nessa posição, com seu podcast. Então, primeiro te desejo muito sucesso, tudo que a vida pode te dar de melhor e de tantas pessoas que você inspira e ainda vai inspirar. E feliz de estar aqui, de falar um pouco de saúde. A gente estava falando um pouco brincando aqui, que somos mensageiros do apocalipse, às vezes, falando da realidade que a gente vive hoje com a saúde e com tanto de desinformação. Então, tem um podcast que traga informação, claro, de uma forma leve, enfim, mas eu acho que isso é uma prestação de serviço público que você está fazendo, sabe? Sim. Então, é muito bom estar aqui e poder conversar com você. A gente vai falar sobre vários assuntos. Eu, apesar de ser pediatra e dar a sensação que eu sou uma pessoa que cuida só de crianças, hoje eu falo que a família é o meu paciente, não é só a criança. Porque a criança é uma extensão da família, né, uma extensão do sistema que ela vive, e que se os pais ou quem está com a criança não tiver equilibrado física e emocionalmente, ele não tem como conduzir uma criança. Então tá tudo interconectado, né? Então, apesar de ser pediatra, eu também cuido de adultos, né? Tenho uma formação aí em medicina do estilo de vida e também em terapia, exatamente para fechar esse elo, que eu sempre sentia isso desde o começo, quando me formei há mais de 20 anos, que a pediatria não era só cuidar da criança. Isso que você falou, eu acho fundamental, porque quando a gente abre o Instagram hoje, a gente vê vários especialistas sem especialidade, né? Por isso que, assim, esse podcast, esse bate-papo, assim, é um respiro mesmo. Pode ser que vocês escutem coisas que vocês não queiram escutar, que vocês achem assim, será? Não, mas é verdade. E muitas coisas que vocês podem achar assim, nossa, mas esse caminho é o mais difícil. Mas, às vezes, o caminho mais fácil, a gente tem várias provas disso, até na internet, rede social, a gente vê várias pessoas pulando etapas e não é o certo de se fazer, né? Você pode colher ali o fruto momentaneamente, Exato. mas depois o boleto chega. O boleto chega, fala, né? com certeza. É que a gente estava até conversando esses dias de como, às vezes, as pessoas elas se iludem, né, com essa questão do momento e do mostrar. E a internet traz isso. E a gente entende que existe isso, mas a que preço? Que preço. Né? A pergunta é, até quando você quer fazer, por exemplo, na corrida? Até quando você quer correr? Se você quer correr por muito tempo e você é um atleta amador, você tem que entender que algumas coisas você vai ter que ponderar. Você não é um atleta profissional que vive disso, que ganha para isso.
né? Esses dias até refletindo, né, lendo um livro, estava escrito, né? Tipo, você é o seu próprio treinador, você conduz exatamente, não tem plateia. É você que está decidindo até onde você vai, as escolhas são suas, né? E você até colocou, fez um reels, eu acho que um vídeo, não lembro, falando, e se a internet acabar? Se o Instagram acabasse amanhã, você continuaria fazendo o que você faz? É uma pergunta boa de se É fazer. uma pergunta boa para a gente começar a falando sobre os benefícios da atividade física. Parece uma coisa boba, né? Falar assim, ai, não, vou ouvir o óbvio. Mas não, a gente vai trazer agora com a doutora Flávia informações físicas, mentais, emocionais, que envolve a família, principalmente, envolve exemplos para os filhos, para os pais e para as mães, né? A doutora Flávia tem uma história real aqui para trazer, tanto dos filhos como da mãe dela. Então, vamos, acho que é um bom Sim, é um bom começo, né? pontapé. Assim, todo mundo sabe que se movimentar é bom. Mas por que não é? Por que todo mundo não se movimenta? Porque não é tão simples assim. Existe uma bagagem que a gente traz e começa na infância e com o modelo que a gente teve dos nossos pais. Às vezes demora para a gente começar a fazer uma atividade. E nunca é tarde, tá, gente? A minha mãe, por exemplo, tá com mais de 75 anos, começou a fazer um pouco mais de atividade com 70. É claro que seria muito melhor se ela tivesse começado lá atrás. Cada ano que ela teria começado antes seria um ano de benefício a mais. São questões, né? E a geração das nossas mães não tinham essa cultura da mulher fazer muita atividade física mesmo. Mas nunca é tarde. Mas ela está colhendo muito dessa questão, porque a gente galga na nossa história até chegar na vida adulta, até chegar na velhice, é uma bagagem. Hoje eu estava numa consulta com uma paciente de 10 anos e eu estava falando com ela sobre osteoporose. Porque a osteoporose é uma doença da infância. Ela começa na infância. E na corrida a gente vê muitas mulheres tendo fratura, às vezes de estresse, vinha, e começou quando ela era criança. Porque ela não consumia o cálcio adequadamente, porque ela não fez um esporte de impacto para fazer massa óssea. Então já começa aí, o benefício da atividade física precoce também é você fazer uma base para o futuro. E muita gente, quando a gente fala do início do esporte na infância, a gente escuta cada coisa, assim, eu imagino ela como médica, eu escutar que uma criança não pode fazer musculação, que uma bem criança comum não pode isso. correr. Então, assim, para vocês terem uma ideia, ela tem. Quantos anos tem o O Lucas? Lucas tem 14 O Lucas tem 14 anos, ele corre e corre a 4. há 4 anos. E ele corre, ele não corre, ele corre mesmo. Então, assim, ela tem todo o respaldo de um estudo, de uma bagagem de vida, e ela leva o filho para treinar com ela. Porque ela é corredora e ela leva o filho, e o filho se apaixonou pelo esporte e segue o exemplo da mãe. Então, Sim. como isso vai vamos falar sobre isso. Sim, Explica o poder do esporte do na esporte na infância. infância. Eu acho que assim, o esporte, ele é, para mim, né, e eu cresci com esporte, meu pai era atleta e por isso eu virei atleta, né, foi por influência dele, mas o esporte na infância, aí, pensando hoje, né, como a gente está vendo o mundo, né, as telas e tudo mais em excesso, as crianças bombardeadas precocemente com telas, com conteúdos inadequados, o esporte, ele é como se fosse um respiro nisso, né, ele traz o benefício físico, óbvio, né, de você movimentar, treinar o seu coração, fazer a massa óssea, treinar suas articulações, os músculos, e claro, meu filho não corre do nada. Tem um respaldo, como você disse, meu, que sou pediatra, ele tem uma pediatra, ele tem um técnico dele, então, assim, não é do nada. Tem um personal que faz musculação com ele, então não é, né? Tem essa parte física, mas a parte mental, pensando até nas crianças e nos adolescentes, Vinha, é assim, é mágico. Por quê? Até um parênteses aqui, tá? Um momento de ciência. A criança, quando ela vai para a adolescência, ela tem uma perda de muitos receptores de endorfina no cérebro. 1/3 dos receptores vai embora. Então, por isso que o adolescente fica mais, né, às vezes embotado e tal. E o esporte faz o quê? Libera o quê? Endorfina. A gente nunca se arrepende depois de um treino. Nunca. Você que tá aí, gente, escutando, pode ter certeza. Ah, eu não tava com vontade, tava com preguiça. Tá bom, você vai às vezes com a preguiça. vai. Mas quando você terminar, pensa se alguma vez você se arrependeu. Ai, nossa, não devia ter ido. Não existe arrependimento pós-treino. Não existe, não existe. A gente adora falar Eu adoro essas frases de efeito, que nem frase de mãe, né? Frase de mãe. Você não é todo mundo.
passando na mente. Tinha tanta frase. Tanta frase falou a mesa. É que é um É clássico, um né? É um clássico. clássico, é um clássico. A gente sonha em falar isso quando a gente vira mãe, né? Porque Não, a gente escutou e agora muito, eu né? falo muito. Eu Falo muito. adoro. Eu Você adoro não é. falar. É, Nossa, é filho, dá até um satisfatório. prazer. É satisfatório. Você fala assim, você não é todo mundo. Mas quando termina um treino, o que, que a criança, o adolescente, né? Ele tá sentindo a endorfina. E quando ele não faz um esporte, onde que ele vai buscar isso às vezes? Nas drogas, no vape, que é um problema sério Nossa, hoje, atualmente, na bebida, enfim. Então, assim, o esporte ele acaba sendo esse impulsionador de neurotransmissores. Uhum. E tem uma outra coisa legal do esporte que eu acho que vale a pena, que eu acho que nem todo mundo sabe, além do óbvio que faz bem para a saúde, para o coração, para o músculo, todo mundo sabe, né, gente? É que durante o exercício, principalmente o exercício aeróbico, a corrida, por exemplo, você libera uma substância que é um fertilizante do cérebro. Ele aumenta as conexões do cérebro, melhora a sua memória, seu aprendizado, sua cognição. Então, isso é para todas as faixas etárias. Para gente, para Uhum. um idoso, para alguém que está, de repente, aí flertando com Alzheimer. Sabe assim? Uhum. O esporte ele vai trazer, chama BDNF, para alguém que é mais nerd e gosta do nome, é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, você produz isso na hora que você está fazendo atividade física. Então, gente, na boa. Assim, é tão robusto, Mas, eu sabe? quero entender, diante de tudo isso que você falou, por Uhum. que ainda existem pessoas que falam que uma criança não pode por causa do desenvolvimento corporal? Eu Eu não não consigo consigo entender, entender. também não consigo entender. É assim, o que é engraçado é que assim, a criança pode jogar bola 50 horas, Uhum, mas correr não pode. uhum, A musculação existe muito preconceito. Por quê? Porque muita gente associa, eu brinco, né? Hoje eu falei para um paciente meu de 11, uhum. eu falei, olha, acho que você pode começar a musculação. Ele ficou super feliz, né? Falei, você não vai virar bodybuilder. Aí ele começou, tia, o que que é bodybuilder? Eu falei, aqueles caras mó fortão, assim, né? Porque a pessoa pensa que a criança vai fazer musculação e é aquilo. Gente, não é. Começa com o peso do próprio corpo, tem que ter uma orientação de um profissional. Sim. Por exemplo, eu não dou treino para o Lucas e para o Pedro. Uhum, Alguém passa o treino, uma vez por semana eles fazem com o personal e uma vez eu fico junto, uhum, fazendo o básico. Por quê? Porque eu não estudei isso, eu não sou educadora física. uhum. Né? A gente Isso é uma conversou isso coisa, essa semana, isso né? é uma coisa muito importante da gente pontuar, É, que o que a gente vê, né, infelizmente também na sim. internet, pessoas que viram assim especialistas em tudo, né? Aí você vai olhar o currículo, o que que ela é? Isso. A pessoa dá dica de nutrição, de treino, de tênis, de roupa, de psicológica e não tem E informação. aí você olha a quantidade de seguidor, tem, sei lá, 3 milhões de seguidores. E a pessoa leiga, né, acha que aquilo dá credibilidade para a pessoa falar o que ela quiser na rede social, que vai ser seguido, tá certo, enfim. E aí É complicado. Então, é assim, muito complicado. eu acho que hoje a gente tem que buscar informação e tentar achar as fontes. Existem muitas fontes boas de informação. E mesmo, por exemplo, você, Vinha, o que eu acho legal do seu conteúdo, tá? E não é porque eu sou amiga dela, não tem viés. É porque a Vinha, ela sabe o lugar dela. Ela sabe até onde ela pode ir e quando ela não. E assim, gente, até eu, por exemplo, eu tô lá, tô com um caso, não sei o que que é. Vou perguntar para um colega médico da especialidade. Isso é nobre. Então, Uhum. não sei. Vou falar com quem sabe, vou Exato. perguntar, vou te encaminhar para alguém. Então, assim, se alguém vira para Vinha e pergunta, Vinha, me passei uma dieta? É óbvio Eu que ela não vai falar falo. não, né? E eu recebo Muita, imagino. muita Eu pergunta assim: imagino. "Ah, me passa seu treino". Eu falo: "Não, gente, como pode?". É, E assim, eu entendo quem pergunta, porque às vezes a gente está falando de uma classe privilegiada, né? Nós sim, somos privilegiadas. somos. Graças a Deus nós temos acesso a um treinador, a uma nutricionista, mas tem gente que não tem isso, né? E Sim. aí acaba recorrendo a pessoas comuns para pedir esse tipo de conselho. Mas é irresponsável, seria muita irresponsabilidade minha passar um treino, passar uma tabela nutricional, passar minha dieta, falar sobre questões médicas, prescrever remédio. Tem gente que prescreve remédio Exato. e seria muita irresponsabilidade. Então, assim, eu não consigo ajudar muito, porque o que eu falo é isso. Procura uma médica, procura um pediatra, procura um treinador. Se você não puder, sei lá, pagar uma assessoria, como a gente, né, faz parte de uma Uhum. assessoria de esporte, procura clubes de corrida, se incentive de outra forma, né? Exato, sim. E Que você ajuda. eu ajudo encaminhando, Você né? ajuda em caminho. Não, mas isso não é Abrindo um pouco. caminho.
Porque, assim, dentro da medicina a gente tem, né, um princípio que é não causar danos. Uhum. É o primórdio principal do médico. Eu não posso causar dano a alguém. Então, a partir do ponto que alguém pergunta uma coisa para mim, eu não sei, e eu encaminho para quem sabe, eu já não estou causando dano. Eu vou Uhum. causar dano se dentro do meu ego, entendeu? Eu falar, não, eu não posso falar que eu não sei porque vai pegar mal, Uhum. né? Então, assim, é a humildade falar, não sei, Uhum. vou com alguém que sabe. E, assim, é legal porque, como você faz isso recorrentemente, as pessoas entendem que quando você está falando que é para ir com fulano, é porque o fulano faz um bom trabalho, né. Exato. E ainda mais pensando em crianças, aí em crianças é um que a mais. Não dá para fazer musculação do nada, Uhum. sozinho. Eu vejo às vezes no meu prédio, uns adolescentes fazendo muita coisa errada. Às vezes eu até corrijo, assim, porque eu fico Uhum. fico nervosa. Mas assim, porque vai se Sim. machucar uma articulação no momento também não é bom, no momento de estirão, por exemplo, que nem o Nossa. Lucas tá, ele não pode fazer um exercício que sobrecarrega ele, Uhum. né, então tem que ter muito cuidado. É. Não, essa questão da musculação, isso é bem, assim, tá na linha, né, Tá. porque não é para virar Não. mesmo bodybuilder, como você falou, mas precisa Precisa começar fazer. a pensar no músculo, principalmente porque ele corre também, né. Corre. E isso Uhum. também acho que deve, né, ajudar Sim, precisa, senão muito. tem dor, E começa a ficar ruim, né. e eu gosto muito do que a frase da doutora Flávia, né, Flávia, doutora Flávia, musculação é poupança para o futuro. Poupança para o futuro, Falei total. falei igual o comercial, né. Parece o negócio Tá, da poupança, vem, num banco. vem. Mas assim, eu falo isso muito, por quê? Porque músculo realmente é reserva fisiológica, Uhum, né. A gente não sabe o que a vida nos reserva. Então, desde uma doença até uma doença menor ou uma doença mais grave, o seu corpo vai precisar de combustível para combater aquilo, uhum, né. Eu tenho um conhecido que teve um câncer, adulto, e ele sempre foi atleta e tudo mais, e quando ele fez o tratamento, a químio, a rádio, enfim, ele emagreceu e perdeu, e eu falei pra ele: "Cara, você tem noção que talvez você tenha treinado a vida inteira pra esse momento?" uhum, E ele falou: "Não", e ele falou: "E eu sinto isso mesmo, né, tanto a recuperação da quimioterapia, da rádio e tudo mais". Então, eh, o músculo, ele não brota do nada, né, o músculo. Não adianta só ir na academia, tal, você tem que comer direito, né, então assim, é o é combo, é o o combo. Batman e Robin que eu falo. Da vida. Uma coisa puxa a outra. Você come, né, você comendo alface só e um Não vai. franguinho grelhado, não vai rolar, Aham. né. E para as 40 a mais, é Ai, mais ainda vamos chegar nesse do ponto, já quer músculo, entrar, já da quer entrar poupança no para o futuro, entendeu. Porque assim, o que que acontece gente, depois dos 40 a gente perde massa magra não, sai no banho, sai no e banho. osso. Olha que maravilha, entendeu. Então a gente vai perder. A questão é, quero perder o menos possível. Uhum, Né, diminuir a perda. Então, a alimentação e a musculação todo, né, o combo uhum, completo. É o que vai fazer você ir melhor, do ponto de vista de longevidade, uhum, né. E hoje muita gente fala de longevidade. E o que a gente vê muitas vezes na internet é totalmente ao contrário. Porque ir para o outro extremo do exagero do exercício físico, ser uhum, inconsequente com o seu corpo, não respeitar o seu corpo, você está indo contra a longevidade. Mas aí eu falo, cada um tem que se fazer a pergunta, que eu uhum. falei no começo para você: "Até quando eu quero fazer isso?". É isso. "Ah, eu quero fazer isso para sempre". Então, meu amigo, senta aqui, vamos conversar que a gente vai ter que fazer uma poupança. Uhum. Não dá para chegar nos 70, 80, 90 É. do nada, Do nada. Não, né. assim, eu vejo na própria corrida mesmo, Uhum. né, a gente que lida com corredores diariamente, a gente sabe, o objetivo de cada um, né, a Sim, gente sabe que tem uns que são focados mais em performance, a gente sabe que, uma mulher da nossa idade está focando mesmo na longevidade. longevidade, e aí você vê às vezes a coisa sendo atropelada, sabe, pulando etapas, fazendo uma Sim, corrida forte demais. Assim, eu tô no meu momento de realmente correr para descansar, né, tá. porque eu falo que por que que eu vou fazer, sei lá, 3 maratonas num ano, se eu sei que meu corpo não vai aguentar. Tem gente que consegue, a gente conhece, né, uma amiga nossa Sim, que faz sei lá quantas maratonas, fez recentemente 7 maratonas em uma sim, semana, uma por dia. Ela treina para isso, né, sim, e eu não treino para isso. E eu falo que o meu objetivo é correr para sempre. sim. E então, eu tenho trabalhado muito nisso, mas eu vejo pessoas que
estão ali focadas, querendo correr rápido, mas uma hora Vai, e assim, eu é sinto difícil. por mim, sabe, eu tô no climatério, eu tô entrando na menopausa, meu Tamo junto. me ainda bem que temos ainda bem que estamos juntos. Bom, você que é de performance pode falar até com mais propriedade. Eu nunca fui da performance, eu sempre corri ali no meu pace e tal, nunca quis evoluir nesse sentido de velocidade. Eu sempre quis mesmo correr, manter minha corridinha para correr para sempre. Mas eu mesmo assim eu sinto, essa queda de disposição, Sente mesmo. às vezes eu acabo um treino, antes eu acabava mais endorfinada, mais feliz, mais animada, às vezes eu chego em casa com sono, sabe, quero tomar um banho, não tenho mais a mesma disposição, Energia. né, energia, e mesmo fazendo a quantidade de treino que eu faço. Então você que é da performance, explica para as pessoas que uma hora isso também É. vai, que não Eu somos sou da atletas, né, performance, profissionais. assim, eu sou da performance porque eu gosto de melhorar, tal, que nem você também, mas há um tempo já eu venho ressignificando isso pra mim, Uhum, sabe. Por quê? Porque realmente eu quero viver o máximo que eu puder com a melhor qualidade que eu tenho. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que, algumas coisas que eu fazia e o que eu pensava em fazer realmente não é o melhor caminho para mim. uhum, Então, assim, a reflexão muito é: o que que eu sinto do meu corpo? E escutar, por exemplo, isso que você falou: "Pô, chego cansada, chego com sono, pô, não tô legal". Esse é o ponto, você entender que talvez naquele dia, você não se cobrar demais, você às uhum, vezes diminuir a intensidade do treino, você diminuiu a quantidade. Então, por exemplo, esse uhum, ano eu resolvi que eu não vou correr maratona. E eu corri ano passado, no outro eu não corri. Então, assim, mas eu queria? No fundo eu queria, mas eu sei que vai ter um preço isso pra uhum, mim. E eu não tô a fim de pagar esse preço, uhum. né. Então, assim, eu acho que a consciência, ela vem com a maturidade, isso que é muito bom. Muito, Eu não muito. trocaria a Flávia de hoje pra de 20, tô Nem eu, sendo bem sincera, gente. nem eu. Assim, eu trocaria só a parte hormonal, se pudesse, entendeu. Se É só pudesse, eu detalhe, colágeno, um né. Vai, 2 colágeno. coisas, colágeno e a parte hormonal. Mas tirando isso, a sapiência, né, a sabedoria de entender o próprio corpo, de entender o que que é da vida, de olhar a vida de outro modo, o esporte, né, Discernimento o das coisas, né, o discernimento que das que é coisas. Então, certo, o que que é eu acho errado. que a corrida, o mundo da corrida aumentou, expandiu muito, o que é muito bom, eu fico feliz que as pessoas estão se movimentando de Uhum. verdade, só que tem gente perdendo a mão. E aí você fala isso: "Mas Flávia, você está falando que tem que respeitar o que cada um quer". Eu entendo, mas estou falando como médica agora. Uhum. Eu olho as pessoas fazendo coisas que não são coerentes com o que elas falam que querem. Exato. Às vezes demora para cair ficha, mas cai. Mas eu fico com receio, ainda mais pessoas que a gente gosta, de que elas passem, assim, o limite e esse limite seja passado e aí não vai ter a recuperação É, muscular, óssea, enfim, né. é. Então acho que pensando em longevidade, pensando na mulher principalmente, Vinha, depois dos 40, é é 100%. Você pode na assessoria a gente tá com várias, né, todo Uhum. mundo fala a mesma coisa. Todo mundo. Eu acho que o envelhecimento, ele não é uma coisa que você vai: "Eu vou envelhecendo", ele é meio que faz uns degraus, assim, sabe, tipo, Uhum. você fez 40, parabéns pra você. É. 45. Eu tô no 47 para 48, né. Tamo junto. Eu senti muito do 45. No Eu tô 40 eu não sentindo senti muito tanto agora. que nem no 45. E assim, que eu senti? Que eu não me recupero tão rápido, que eu fico mais cansada, que eu preciso dormir mais, Uhum. sabe assim? E E tá aí a tudo gente bem. dorme menos porque a gente sente uns Aí calores, você acorda no meio da aí madrugada você acorda suando, entendeu? aí E você cobre, descobre, cobre, cobre, sua, parece que descobre. tá tomando banho. E assim, eu fui atrás, eu tenho minha ginecologista, ela é uma ginecologista do esporte, a Tati Parmigiano, maravilhosa. E ela tá me conduzindo nisso, porque eu tô o problema é estar no limbo, né. Uhum. Eu Eu tô não tô nesse nem limbo, lá, nem cá, tô nesse limbo. né. Então, assim, essa condução é muito delicada e cada Uhum. um tem uma questão. Pode ser que precise de uma reposição hormonal, e aqui vale falar que é uma reposição hormonal feminina, Ah, é, vamos falar nesse assunto, não é porque testosterona. quando você falou anteriormente dessa questão das pessoas esquecerem, extrapolarem, enfim, eu acho que é muito a questão do ego, né. Então, assim, o ego vai lá em cima e as pessoas pensam que podem fazer tudo para conquistar o que querem. Certo. E esse fazer tudo, e isso está sendo muito falado, essa questão hormonal,
E explica pra gente essa diferença da reposição hormonal, no nosso caso, que temos uma queda hormonal por conta do climatério, menopausa, nesse limbo aí que a gente se É. encontra, Uhum. e uma reposição hormonal para melhora Da performance. da performance. Então, são coisas totalmente diferentes. Sim. Quando você pensa em reposição hormonal, o nome diz, está repondo algo que está faltando, Uhum. certo? Então é que nem tomar o hormônio da tireoide. Eu tomo, por quê? Minha tireoide funciona mais ou menos, então eu tomo. A mulher tem baixa testosterona, todas, ponto. Até o exame, quando a gente mensura a testosterona, Vinha, ele não é tão bom para medir em mulheres. Porque a maioria dos trabalhos e tudo em testosterona é em quem? Em homem. Uhum. Já começa daí. Não é um assunto que eu sei profundamente, acho que Uhum. vale a pena trazer alguém aí, uma gineco do esporte ou Uhum. endócrino, mas realmente a testosterona é masculina. E aí o que que acontece? Muitas pessoas colhem a testosterona, mulheres, e vem baixo, bingo, Uhum. óbvio. Todas. Ah, então vamos repor. É controverso. Hum. Ah, mas tá muito baixa, não sei o quê. Aí existe outro ponto. Eu, Flávia, estou no climatério, né, na transição. Meu estrógeno, progesterona, tá tudo zoado. Eu tô repondo, gente, estrógeno e progesterona, tô com Que adesivo. são Mas hormônios femininos, do femininos. ciclo feminino. Eu Uhum. comecei com adesivo, não melhorou o fogacho, não sei o quê, mas algumas coisas ainda não estavam legais. A Tati falou: olha, vamos para esse outro adesivo que tem uma proporção diferente. Mas nenhum deles tem testosterona, nenhum Uhum. deles tem hormônio Não é masculino. indicado testosterona nesse nosso caso de Não, reposição não. hormonal. Tá baixa a minha testosterona? Deve estar. Deve estar, entendeu? Mas eu não quero, né? E a gente sabe que tem muita gente que repõe. Uhum. Agora, tem um outro ponto. Tem gente que repõe em doses baixas de testosterona, Uhum. com pomadas, tal, não sei o quê. Mas aí tem um outro ponto que você falou, que não é esse pessoal. Uhum. Tem outro pessoal que usa o chip da beleza, que é um blend aí de hormônio masculino, um monte de coisa, e aí são altas doses. E aí isso acarreta o quê? Óbvio que melhora a performance, né? Porque a mulher com testosterona vai fazer o quê, gente? Músculo, potência, força, que é o que a gente sua lá para ter um pouquinho, né. E aí o que que acontece? A gente vê, dá para ver na cara da pessoa que ela está usando. Por quê? Porque é um hormônio que não vai só no músculo, né, gente. Uhum. É aqui, A voz. é a voz, é o pelo, é Uhum. aquele quadríceps estranho que você só vê em homem. Então assim, e qual que é o preço disso, É Vinha? isso que eu ia te A perguntar gente agora. ainda não sabe todas as consequências, Uhum. mas o que a gente imagina é que vai dar ruim. Uhum. Quando? Depende da dose que a pessoa usou, quanto tempo a pessoa usou. Recentemente, um amigo meu que é plástico, ele tirou 10 chips de uma mulher. 10. Não tem limite. Não tem limite, não É, tem limite. porque Ela nem lembrava quanto que ela tinha posto. E tava com uma necrose, tava a pele. Bom, gente, assim, é um negócio que eu fico assustada, Uhum. né? Tem também os homens que usam, né, Vinha? Uhum. Hoje eu vi um fisiculturista que faleceu, 30 anos. Então, assim, o caminho, eu falo bem assim com os adolescentes no consultório, que, sabe, insinuam, eu falo: Aham. olha, é o seguinte, o caminho vai encurtar. Você vai ficar forte? Vai. Mais rápido? Vai. Só que você vai ficar burro, porque altera, tá, gente? Quem O não sabe, cognitivo. o cognitivo altera a performance sexual, tá bom? Também. Então, assim, fica forte, mas Mas não funciona outras as coisas. outras coisas não funcionam. Aí eu ia falar um negócio, não vou falar. É, não, melhor não. Melhor não. Esse no café da Esse no quarta-feira. café da quarta-feira. Quarta-feira a gente fala. E eu falo mesmo, eu já falei para vários adolescentes, eu falo, cara, você tem, sei lá, 16 anos, você tá no auge, você tá com a testosterona saindo pela orelha, você não precisa tomar Não nada. precisa. Se você fizer direitinho, se você comer, vai demorar um pouco? Vai, mas vai ficar bonito, você vai ficar forte. Você não Saudável. precisa, saudável, com Saudável. longevidade, você vai poder ser forte até ser velhinho. Agora, o cara que usa um monte de coisa, ele, se chegar nos 40, ele tá no lucro. É. É muito grave, gente, Não, é uma coisa muito e grave. tem muitos estudos nisso, muitos. Lembra que eu fui Hum. numa palestra, num curso que eu até te Lembro chamei que para você ir foi na comigo, Unicamp, não na foi? Unicamp? Uhum, Eles falaram muito, eles foram imagino. taxativos e mostraram, assim, provas do sistema, É irrefutável. nervoso, no sistema, cardíaco, no sistema
circulatório, Circulatório, tudo. no sono, na questão Sexual. sexual assim, e principalmente a agressividade. Eles falaram muito da agressividade. Agressividade, é. E aí isso, né, você imagina, né, reflete em vários casos de feminicídios, de Sim, agressão à com mulher, certeza, Vinha. eh, enfim. É Então muito pra triste, quê? É gente. muito triste. É muito triste. E o mais triste é quando você imagina se essa pessoa que faz isso é pai de alguém, ou É, mãe de alguém. é. Voltou no ponto do começo. Qual o exemplo, né? Qual é o exemplo que você está dando? Que você tem que encurtar o caminho, fazer o que é mais fácil, né? Pois Buscar o é. prazer. Quando a gente pensa em prazer e felicidade, você, você acha que é a mesma coisa, Vinha? Não, prazer e felicidade São coisas são diferentes. coisas diferentes. Tem gente que confunde, Aham. né? E vai por causa disso. Ah, não, mas eu Uhum. tô feliz. Não, você tá com prazer. E o prazer tem a ver com o quê? Com a dopamina, com a coisa imediata, com aquele pico Explosão. de emoção. É. A felicidade, ela é serotonina, é outro neurotransmissor. E é Uhum. uma coisa mais, sabe, plena, Uhum. aquela coisa da Constante. satisfação constante, do bem-estar, Uhum. da alegria de viver, sabe assim? Então, é isso que a gente tem que ensinar para os filhos. Uhum. Não o porque isso se expande para tudo, né? Uhum. É o vape, é a droga, é a bebida, É um vício em tela também. vício em É, comida, vício em comida. Isso, em né, tela, em transforma tudo, em tudo, tudo, tudo que é ruim, tudo né. que é ruim. Falando em tela, eu vi que uma vez você falou muito bem sobre isso, sobre o uso de tela, essa Uhum. questão da infância. Fala sobre isso também e também eu acho que até vou botar um parêntese dessa coisa do exemplo em casa, de trazer as crianças para o esporte. Isso também ajuda muito, né, a Muito, socializar a criança. socializar. Sim, com certeza. Em trazer amigos né, que pensam da mesma forma, né, porque, Sim, tá ali no ambiente, se você está num ambiente que jogo eletrônico é legal, seu filho vai jogar jogo com eletrônico e vai ficar certeza. viciado, preso dentro de um quarto até 2, 4 da manhã. Sim, sim, Não é sim. saudável. Para tudo, né? Aham. E Tudo se que tá você perto de você. exatamente. Fala das complicações desse uso excessivo das telas. Então, hoje a tela, Vinha, só para você ter uma ideia, a gente estava falando de vício, né, porque nada mais é o uso desses hormônios em exagero, é um vício, o vício pela performance, pela estética, a todo custo, né. E existe hoje já um termo de adicção em smartphone. A gente já tem hoje vício em smartphone, né, então é uma doença. Você Uhum, só troca o smartphone por outro nome, né. uhum. Pra você ter uma ideia, tem estudos que mostram alteração da massa cinzenta em adultos que têm vício em smartphone. Aí você imagina isso num cérebro Não, e assim, a curto prazo, né, curto que prazo, faz quantos o anos tem? smartphone faz 15 anos. O smartphone foi lançado em 2010. E todas as estatísticas de 2010 até agora, gente, todas, relacionadas à saúde mental das crianças e adolescentes, todas pioraram. Suicídio, automutilação, depressão, ansiedade. E assim, não tem nada além do smartphone que explique, 2010, sabe, pra frente, Uhum, né. 2012 foi a câmera frontal, o selfie, né. uhum. Então hoje a gente tem um problema sério com o uso excessivo, o movimento Desconecta, ontem até participei da campanha deles, do acordo Desconecta, que é o quê? A gente como sociedade tentar fazer o nosso movimento. Não adianta a Uhum. gente também só colocar tudo no Estado ou os outros têm que resolver pra gente. A gente tem que mudar o nosso entorno, começando pela Sim, nossa casa. Então, por exato. exemplo, você e o Du, vocês estão fazendo um movimento Uhum. e os seus filhos estão vendo. É a frase que eu sempre falo em todo podcast que eu vou, gente. Já gravei um monte de podcast e eu sempre falo a mesma coisa. O que você faz soa tão alto que eu não escuto o que você diz. Uhum. O que você faz é muito poderoso. Não adianta o blá 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 palestrinha. Tem que fazer. E aí, se você pede para o seu filho não ficar no telefone, e você fica o tempo todo, vocês concordam que a criança Não não é dá, trouxa? não dá, Não é trouxa, não dá. entendeu? Por que que ele tá hoje eu escutei de uma paciente minha, de 9 anos, ela falou: "Tia, meu pai fica jogando jogo online quando ele chega do trabalho, e assim, ele fica muito nervoso, e ele tá ficando menos tempo com a gente". "E você falou isso pra ele?" "Falei, agora ele parou". Falei: "Que bom". Ai, que Ele bom. não estava na consulta, estava a mãe falou: "Doutora, eu tive que conversar com ele". Então assim, gente, o negócio é assim, modelar. Então, ou a criança modela. E as telas, elas vieram para todos nós, né, Vinha? Porque Uhum. a gente aprendeu o uso do celular junto com os nossos filhos. Sim. Então, como que alguém que é um analfabeto ensina outro a escrever e ler?
É. Não dá. Não dá. Então, olha lá. E Olha lá, até o celular. Ela ficou bravinha. Siri Ficou nervosinha. Como assim? Essa doida. Lá, tá vendo? Falou, ai, tá falando mal Falou de de mim. mim. Tô falando mal de você. Tudo bem que você tá aí parado, quem mexe é a gente, mas você tá aí. Gente, Olha que doido. pegaram isso, dá pegaram. até medo, até medo, gente. O celular escuta tudo. Escuta tudo, Não, escuta escuta tudo, dá até medo. Então, assim, esse uso excessivo, né, ele veio para todos nós. E esse letramento que eu falo, digital, é de todo mundo. Uhum. Então, o adulto também tem que ir atrás desse letramento. O adulto tem que entender que isso pode estar fazendo mal para ele, que ele pode estar com uma adicção, né? Até essa semana eu postei um artigo que chama Fuga de Cérebros, que é o quê, Vinha? Eles pegaram, que nem a gente tá aqui agora, o celular tá aqui, vamos supor que você fala assim, eu não vou usar, eu vou deixar o celular virado. Eles fizeram 3 grupos. O primeiro ficava com o celular não desligado, mas no silencioso, virado para baixo, e a pessoa não podia mexer no celular. E tinha que fazer várias resoluções de problemas, eram pós-graduandos. O segundo grupo ficava com o celular também no silencioso, ou no bolso ou numa bolsa, mas também não podia mexer. E o terceiro grupo tinha que deixar fora da sala. E eles fizeram vários testes de cognição, de memória e tal. Gente, vamos lá. Mas não podia mexer, mas não tocava. Então não deve fazer tão mal. Não. Faz mal pra caramba. Então, assim, faz diferença. O grupo que deixava fora teve o melhor desempenho, Óbvio. né? Óbvio. E o grupo, dentro desses grupos, quem tinha adicção, critérios para adicção, foi quem mais tiveram comprometimento, porque eles já têm o vício e ainda por cima não podia mexer. O que é essa fuga do cérebro? Meu cérebro fica assim, nossa, será que alguém mandou mensagem? Será que eu preciso responder? Será que não sei o que lá? Isso é que a gente não percebe ligada, isso. Né? Então, pra vocês terem uma ideia, o negócio desligado faz mal. Faz mal. Então, assim, mas Flá, você tá aqui na internet, você tá falando mal? Eu não tô falando mal. Eu tô falando que assim como um remédio tem dose, se você exagera, vira veneno, certo? O celular é igual. Então, usem racionalmente, tenham regras, imponham limites, na mesa não vai usar. É isso. Né? Ou faz um momento na família, 1 hora no fim de semana, agora 2 horas, a gente vai ver um filme e ninguém vai ficar nem com ele desligado, vai ficar em outro lugar. Esses pequenos acordos. E o acordo desconecta foi em relação à idade de dar o primeiro celular e a rede social. Então, o que acontece? Se um grupo decide, fica mais fácil as crianças aceitarem as regras. Eles chegaram a algum consenso? Então, o consenso hoje, não tem um super consenso, mas tem alguns trabalhos já, eles falam de 13 a 14 anos celular, o primeiro celular, e 16 anos rede social. Caramba. Não é o que acontece na prática. Não é o que acontece na prática. Eu entendo que é difícil, tá? E eu também entendo, aqui é um parêntese, que existe uma individualidade de cada família. Por exemplo, às vezes tem uma família que os pais são separados e, sei lá, a criança precisa do celular. Beleza. Celular, vai falar. Tem várias coisas, né? Enfim, mas precisa um super celular? Não. Criança não tem responsabilidade com o celular. Tem que pôr limite? Family link? Tem. Tem que ter horário para começar para terminar? Tem. Então, assim, tem que controlar? Porque já ouvi muito falar assim, mas criança tem que ter a privacidade. De que idade? Não tem privacidade. Que idade? Você tem que olhar. Tem que olhar? Eu olhava o celular das meninas, eu olhava. Tem que olhar, você tá certíssima. Com 10 anos, eu ficava olhando. Sim, olhar o WhatsApp. O que tá vendo no TikTok. Exato. O que tá vendo no YouTube. Sim. Porque hoje em dia, a gente sabe que tem desafio daqui, desafio dali, a gente tem várias reportagens e estudos falando disso. Etiqueta digital. Hoje a gente fala muito desse termo, de etiqueta digital. O que eu posso escrever ou não no WhatsApp? Esses dias uma paciente minha ouviu uma adolescente falando, porque eu falei mal do fulano no WhatsApp, detonei ele e tal. Ela nem conhecia, ela tava no clube, ela falou assim, você sabia que você tá escrevendo isso no WhatsApp? Se a pessoa olhar e quiser te processar, sabe quem vai pra cadeia? Ou quem vai ser processado? Seus pais. Eu sabia. Então fique sabendo. Então pensa muito bem o que você está escrevendo. Isso serve para todo mundo, tá, gente? Adulto também. O WhatsApp não é para ficar falando coisas muito profundas. Fala no café de quarta-feira que é melhor. E vai se exercitar, porque uma maneira que eu encontrei, e eu acho que até fica a dica para as mães, que eu sei, levar para socializar, para o ambiente, né? Esporte. O Felipe hoje, meu filho, tem 9 anos. Eu já sei que tem amigos que têm celular, que têm rede social, que ele já fala. Ele mesmo tem rede social, mas ele não tem celular, quem mexe sou eu.
mas para evitar, para postergar, porque eu sei que isso cada vez vai Sim, antecipando, vai, infelizmente. vai. Esporte. Ele faz natação, ele faz futebol, é claro, Goleiro. é goleiro. Final de semana ele é escoteiro, poucas pessoas sabem que ainda existe isso, mas Muito eu boto legal. ele para colocar, para É fazer no maravilhoso isso. mato, né? Ele faz atividade em campo, ele faz atividade com outras crianças, isso aumenta também o ciclo social dele, que ele faz amizade com crianças no escoteiro, crianças no futebol, crianças na escola, sabe? E isso enriquece a Com vida certeza. dele, no ambiente, né? Tira da Totalmente. tela. Então, existem, é claro, ferramentas que você pode diminuir, qual o termo que você Tem o falou? Family Link que você Family pode. É Link, etiqueta digital, né? Então você isso. ter as regras de etiqueta. Não tem Uhum. regra de etiqueta em casa, né? É, Olha, não põe o pé em cima do sofá. Olha, isso. acabou, tira o seu copo da mesa. É etiqueta da vida, Sim. né? E assim, o celular precisa disso e precisa que comece com quem? Com o adulto. Porque Uhum. você não pode falar e tá lá com o celular. É, Você perde totalmente a credibilidade, assim é. como o esporte. Ah, ó, você tem que fazer aula de futebol, nananana, Mas e o você que que não você faz faz? nada. O que que você faz? Não dá, a criança não cola, gente. Eu mudei, eu quebrei um padrão, né? Quebrou. A Flávia, a doutora Flávia, teve o exemplo dos pais, como ela disse, né? O pai era do esporte e ela seguiu o exemplo e continuou. Dentro da minha casa, É. não tinha ninguém, né? A minha mãe não praticava esporte, meu padrasto não praticava esporte, era enfim, uma convivência tóxica ali. E eu demorei para começar, eu demorei para entender a importância, porque não fazia parte do meu estilo de vida, nem Sim, dos meus pais. Então, eu fui quebrar esse padrão depois de velha, 36 anos que eu comecei a correr, que eu sim. comecei a praticar. É muito mais difícil? É muito mais difícil, mas nunca é tarde para começar. Então, eu acho que essa nossa conversa aqui é para trazer Essa mais consciência. pessoas, essa consciência, para trazer mais pessoas para o esporte, e você não precisa correr uma maratona, porque está todo mundo correndo, você não precisa ser triatleta, porque está todo mundo virando triatleta. Uma frase que a doutora Flávia usa, que eu adoro também, já adotei para minha vida, é qualquer movimento importa. Qualquer movimento importa, gente. E assim, esse é um slogan da OMS, porque realmente qualquer movimento importa. E para você sair do zero. Se você tá no zero, que nem a Vinha começou, ela não começou correndo a maratona. As pessoas também acham que assim, se eu não fizer o ideal, por exemplo, a OMS recomenda o quê para adultos? 150 minutos de atividade moderada e intensa por semana, Hum, tá? Vamos supor que você tá no zero. Você não vai começar Não na primeira vai, semana fazendo 150 minutos. não vai. Eu não tô falando isso para te desanimar. Falando porque você, de repente, você que tá assistindo, não tem capacidade. Você tem capacidade. Mas a força de vontade, gente, ela acaba rápido. Então, a força de vontade, ela termina muito rápido, a motivação termina rápido. O que vai fazer você conseguir, que nem a Vinha, evoluir para ser hoje uma atleta, é constância, é disciplina. E para você ter constância, tem que ser passos pequenos. Então, se você está no zero, começa fazendo uma caminhada que seja 2 vezes por semana e que é possível dentro da sua vida. Aí você faz uma semana, duas, e fala, pô, consegui. No E você vai, início, né? não vamos enganar, né? No início parece que a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente sente dor em tudo quanto é lugar. Parece que você não vai levantar da cama no dia seguinte. Você lembra de músculos que você nem sabe Nem que sabia que existe. existia. É isso. Isso acontece com todo mundo. Só que a diferença é você acreditar nesse processo e continuar, ou você parar, porque acha que tá doendo e você não E quer sentir essa dor. você vai para o prazer, né. Aí você vai para o prazer. É a dor que você sente em 2 dias que você vai ganhar qualidade de vida por anos, né. Quantos anos eu vi uma reportagem falando, se você faz atividade física, quantos anos a mais de Eu acho vida? que é mais eu acho que é uma década. Eu não tenho Isso. certeza, mas é mais ou menos isso. É uma década de vida a mais aqui com os Com seus qualidade, porque filhos, não com adianta hoje em qualidade. dia, Vinha, Exato. tem muito conceito, até esse livro que está aqui atrás, o Outlive, que é do Peter Attia, é um cara, que ele posso pegar? Pega, pega. Aqui a gente está na nossa sala. Então, ó, esse livro aqui, ó, vou mostrar para vocês, aqui, ó. Esse livro é um livro que fala de longevidade, tá? A arte e a ciência de viver mais e melhor, do Peter Attia. Ele fala muito sobre isso. Então, a gente tem que entender que o caminho, ele é difícil, porém, se você
for devagarzinho, ele fala aqui, você for entendendo os seus porquês, você vai chegar lá. Isso. Você vai chegar lá. Só que assim, tem que ter disciplina. E para ter disciplina, tem que ser algo possível de você fazer. Exato. Não adianta você querer dar um salto quântico e fazer um negócio que você não fez e você querer fazer tudo. Vai doer um pouco? Vai, mas beleza. Uhum. Não pode se Continua. estragar, entendeu? É, Na não, primeira continua. semana, porque daí você fica traumatizado. Ai, não, aí é traumático demais. Mas assim, esse é um livro que eu gosto muito de ler, né? Então, esse aqui é um livro Não que... falei no início, não falei no início. Ela tem, inclusive, depois, a gente já está caminhando para o final, mas depois ela vai contar de tudo que essa mulher maravilhosa faz, né? Ela fala muita coisa. Inclusive, vou colocar aqui de novo a edição, coloca aqui o arroba da doutora Flávia, arroba DRA, doutora.flaoliveira. Isso. Lá na rede social dela, ela traz muito. Eu falo que é pílulas de conhecimento, sabe? Eu gosto. E ela dá insights, assim, que às vezes parece que ela é tipo a Siri. Ela escuta, assim, as coisas e fala na hora certa para mim, entendeu? Às vezes eu abro, assim, aparece a carinha dela, eu vou lá, escuto, eu falo, nossa, que quentinho no coração. Tô no caminho certo, né? Tô Tá, fazendo você tá com certo. certeza, amiga. E entender esses porquês que a doutora Flávia fala é muito, muito, porque assim, somos pessoas diferentes. São, Qual é o seu sim. porquê? Então, É cada um tem um diferente do porquê, meu? É diferente do meu exato. porquê. E tá Então, tudo bem, tá né? tudo bem, tá tudo bem. O importante é qualidade de vida, saúde, se Informação de movimentar, qualidade, informação não de besteira, qualidade. fake, que vocês ficam vendo, às Ai, vezes gente, pelo aí, amor de Deus, dá preguiça. dá É preguiça. desconstruir o negócio errado. Não, e vamos falar uma coisa? Viu alguma coisa errada? Não segue, né? Não olha de Avisa. novo. De repente alguém segue e fala, olha, É, isso aqui tá estranho. busquem informação de qualidade, porque existe informação. Não generaliza, né? Uma coisa que eu Uhum. fico muito chateada é quando, é a internet, não sei o quê. Não, Não não é generaliza. tudo. Não é. Procura, você tem como, os adultos têm esse discernimento, né? Uhum. De saber o que a informação Sim. acrescenta e a informação que você deixa É passar. o pensamento crítico, Isso. que tá nesse outro livro também. Nossa, vai lá, pega o Eu vou livro. pegar, Evelyn. Maravilhosa. A doida. Esse aqui, ó, 21 lições para o século XXI, do Harari. Falei que ela gosta de ler. É maravilhoso esse livro, e uma das coisas que ele fala é do pensamento crítico. Da gente entender, olhar alguma coisa e não simplesmente aceitar como uma verdade. Ah, mas eu li. Aonde? Ah, no site tal. Quem escreveu? Ah, É. fulano. Quem que fulano é? Ai, que chato. Não é. Meus filhos têm aula de jornalismo na escola. Que legal. E tem a ver com isso, com essa coisa da interpretação, né? De ler um texto e conseguir falar, peraí, será que isso aqui tá certo mesmo? É. Porque as pessoas acreditam em coisas assim que eu fico besta. Acreditam em qualquer ladainha que falam, né? Não, E não absurdo. vão checar, né? E a leitura, só para fazer o gancho, para a gente, né, ir finalizando, mas quando a gente lê um livro, a leitura, que é uma leitura, né? Quando você abre o livro aqui, você lê da esquerda para a direita, tal, bonitinho. É uma leitura que hoje é mais difícil, porque quando você vai para o celular, você faz uma leitura que a gente chama em zigue-zague. Então, você lê um pouquinho aqui, pá, pá, pum, entendi. Não, não entendeu. Aí a pessoa faz esse zigue-zague, ela acha que entendeu e ela passa para frente. É péssimo. Então, por isso que eu pego muito no pé da leitura. Além do esporte, no consultório, eu falo muito da leitura e dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria tem, prescreva um livro. Para os pediatras prescreverem livros. Por quê? Porque ler hoje, gente, é um negócio que tá... E assim, eu entendo. A Vinha fala que ela tem dificuldade para ler. Eu tenho dificuldade para ler. Por que tem dificuldade? Porque não foi treinado. E eu acho que se ela corre uma maratona, ela consegue ler um livro, entendeu? A questão é o mesmo ponto que eu falei aqui. Nossa, mas esse livro aqui, ela falou, quantas páginas tem? 428. Putz, é muito grande, nem vou começar. Não, peraí, lê 3 páginas, 2, 1. Entendeu? Acabou, fecha, li. Dia seguinte, lê mais uma, mais uma. No mês, você já leu 30 páginas, e assim vai. Assim, não dá para começar querendo ler o livro. Ah, vou ler esse livro em uma semana. Não vai. Não vai, não consigo, não tenho essa capacidade. Não vai conseguir. Então, você pode desenvolver a capacidade. Habilidades são desenvolvidas, né? Ah, mas eu preciso de um dom para ler? Não. Você precisa só não ser analfabeto. Aí você consegue ler.
entendeu? E hoje as crianças, eu falo muito isso pro Lucas e pro Pedro, no consultório. Quem lê hoje, uma criança que lê um pouco fora da escola, não precisa ser muito, tá, gente? Nem que ela leia um mangá, um gibi. Se ela lê coisas fora, ela já amplia o repertório dela e ela já tá muito na frente Na da galera que frente. só tá no dedinho. Diferencia muito. Diferencia muito. Assim, é muito. um abismo, né? Então, assim, leiam. Aproveita, fala do seu clube do Clube livro. do Livro, meu livro. Esse é um livro que fala do estilo de vida, dos pilares do estilo de vida, que fala atividade física, sono, dieta, manejo do estresse, as relações pessoais. E é um livro que fala de medicina do estilo de vida ligado à pediatria, mas que é para qualquer pessoa que tenha interesse em se aprofundar nesses pilares de bem-estar. Não precisa ser pediatra para ler o livro, apesar de chamar Pediatria 2.0, é um livro para qualquer pessoa que tenha interesse na infância. Pense no seguinte, uma reflexão. Você que é adulto, que vai estar comandando as coisas quando você for mais velho? As crianças, né? Que de hoje. É o engenheiro, o médico, os governantes, todo mundo. Então, se a infância tiver toda. Bem, que mundo que a gente vai estar? Que mundo que a gente A vai tá. infância é uma potência, sabe? É. Então, esse livro eu escrevi com a Renata, com a minha amiga, com essa intenção. A gente vai fazer uma segunda edição agora como editora, porque a gente fez aqui totalmente um peito na raça, né? E a gente vai fazer uma outra edição, porque a intenção é espalhar isso entre os pediatras também, né? Fazer essa pediatria 2.0, essa pediatria do futuro e engajar, né? Eu também tenho um clube do livro, é o livreto. Fale, É o fale livreto. tudo. Quem quiser me manda um direct e aí eu dou todas as coordenadas. É um clube online. A gente faz uma reunião por mês e discute um livro. Eu fechei 3 livros agora, mas mesmo que você já teve a primeira reunião, mas se você quiser entrar agora à vontade, é só me chamar. Eu vou ter a gravação do primeiro encontro. E para que esse clube do livro? Porque eu quero que as pessoas leiam, que eu acho importante, e porque é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Né? Então, esse primeiro trimestre a gente fala sobre a finitude, sobre a gestão de tempo, então temas que a gente pode se aprofundar, e aí, indiretamente, quem está do lado, gente, se você busca evoluir, quem está do lado vai com você. Também. É É a aquela média história das do 5 meio. pessoas, é a média de comida, de tudo. esporte, de inteligência, de sucesso. Por isso que eu tô feliz que eu tô aqui, porque ela tá no sucesso, vai junto, entendeu? Né? Então, Estamos, assim, a amiga. leitura, ela traz muito isso, e por isso que eu fiz também esse clube com essa intenção de trazer autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E além de tudo isso, essa mulher corre, ela é maravilhosa na natação. Adoro nadar. Parem os ombros de nadadora. E ela atende também, ela tem um consultório dela. Tenho. Vou deixar aqui todos os contatos, Sim. porque ela atende as crianças. Atendo as e a crianças, família, atendo né? adultos também. Eu fiz uma pós-graduação em medicina do estilo de vida, sou até do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, eu sou a representante de São Paulo, regional, sou da diretoria. E fiz também uma pós em terapia, porque eu achava, e acho, e tenho certeza agora, depois que eu terminei, que para você mudar um hábito, às vezes você também precisa entender o que vem por trás, né? Por que que você faz o que você faz, do jeito que você faz. Então, hoje eu tenho, né? é um sistema, né? Não tem jeito. Então, é uma coisa muito sistêmica. Então, esses processos que eu faço com adultos é para não só mudar o hábito, mas entender o porquê. Porque daí você consegue mudar o hábito de uma maneira mais direta, mais eficaz, enfim. Então, eu atendo adulto também, gente. Do 0 aos 80. Perfeito. Flávia, doutora Flávia. Obrigada, amiga. Amiga, muito obrigada. É uma conversa que a gente podia levar aqui Sim, por nem horas. sei quanto tempo passou. Não sei quanto tempo Acho que passou. deu 1 hora. Deu 1 hora? Acho que deu. Mas Foi ótimo. tenho certeza que todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir, vai levar para a vida tudo isso, todas as frases de impacto que você trouxe aqui, todo esse ensinamento, enfim, essa inspiração, que você é inspiração para muita gente, não só para o Pedro, para o Lucas, principalmente. Sim, são os mais importantes. Exato. E para mim também, que com certeza quando eu comecei a correr, você já corria, e eu via você correndo e achava assim maravilhoso. Eu falava assim: será que ela vai ser minha amiga? E hoje a gente está aqui, anos depois, a gente está aqui
conversando como Delícia. amigas. Então, obrigada por Obrigada. tudo. Obrigada. Deixa essa Sucesso. mensagem final aqui para a gente encerrar, aquela frase linda de impacto. Nossa. Pensa, o que que você vai deixar de mensagem aqui para todo mundo? Eu vou fazer uma frase que é uma pergunta, tá? Se você é pai e mãe, né? Eu vou direcionar para o meu nicho, né? Uhum. Você está sendo o adulto que você quer que seu filho seja? Se você responder essa pergunta com sinceridade e ver que tem alguma coisa, vai atrás e muda que ainda dá tempo. Faça boas escolhas. Exato. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.